Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia. Olá, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o Mago Anael e você está aqui no canal do Mago no YouTube. Hoje nós estamos aqui no Mago Entrevista, um quadro que nós sempre trazemos pessoas que possuem experiências espirituais para nos acrescentar, para somar aos nossos conhecimentos e também sempre deixar um pouco delas nos ensinando aquilo que nós não sabíamos. Ninguém é sábio o suficiente para que não possa aprender algo novo. E ninguém é ignorante o suficiente para que também não possa ensinar algo novo a alguma pessoa. Então todos nós podemos absorver conhecimento. Hoje eu vou tratar um assunto aqui no canal um pouco delicado. Por isso requer algumas explicações antes. Estou recebendo aqui a visita do nosso irmão, que todo mundo já conhece, mas se apresente para o nosso público novamente. Tudo bem, pessoal? Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, para não fugir do costume do canal do Mago. Perfeito. Meu nome é Bruno Gonçalves, conhecido no mundo mágico como Frater Aleph Yaakov, e é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você pela tua presença. Em breve o nosso Frater vai estar aqui lançando um livro também de Kabbalah, muito profundo. Dia 28. Dia 28. E eu vou estar fazendo esse lançamento de um livro sobre Kabbalah. Ele possui também uma ordem dos Cavaleiros Templários, não, Cavaleiros de Cristo. Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que depois nós vamos deixar na descrição e também vamos deixar o e-mail de contato para que vocês consigam ter acesso até ele, tá bom? Bom, então, como eu estava dizendo a vocês, o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto muito delicado. É um assunto que requer muito tato, cuidado, zelo em lidar com ele. Porque nós estamos lidando com fé, com crenças de outras pessoas, de outras ramificações de dentro da espiritualidade. Então eu trouxe ele aqui hoje para juntos nós alertarmos vocês sobre o lado bom e sobre o lado obscuro da ayahuasca. Ayahuasca, tá certo? Ayahuasca. Vamos lá. Ayahuasca. 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 Então eu trouxe ele aqui hoje para estar conversando conosco sobre o lado positivo e sobre também os lados obscuros da ayahuasca, porque nem tudo são flores, mas também nem tudo são demônios. Nós precisamos saber diferenciar aquilo que é útil, aquilo que agrega e aquilo que talvez seja profanado por aí, por locais e por pessoas que não sabem se utilizar desse tipo de erva de poder, tá? Eu vou falar sobre a minha experiência que eu tive com a ayahuasca, já que o tema do vídeo vai ser inclusive esse, a minha experiência com a ayahuasca. Vai ser a minha experiência e vai ser a do Bruno. Ele vai falar a dele e eu vou falar a minha, tá? E vou deixar para que você pense. Mas antes de qualquer coisa, gente, eu quero deixar bem claro isso, que nós não temos absolutamente nada contra a ayahuasca. Nós não temos nada contra o Santo Daime. Nós não temos nada contra as pessoas que se encontram até no estado de gnose para terem contatos com seres espirituais, experiências também astrais, até mesmo um certo conserto interior, uma reconstrução
ali de uma luta com seus demônios internos e uma melhora como ser humano, nós até admiramos isso e achamos isso válido. Então, em nenhum momento aqui, se no final do vídeo você tiver essa impressão, vai ser uma impressão errada. Em nenhum momento aqui nós queremos denegrir, nós queremos falar mal de quem toma ayahuasca e principalmente dos locais onde são celebrados o culto ao Santo Daime. Tá bom, pessoal? Então eu quero deixar isso bem claro para vocês. A minha experiência com a ayahuasca se deu há cerca de alguns meses atrás. Confesso para vocês que talvez igual a você tinha muita expectativa. Porque eu tinha muita expectativa. Eu tinha uma expectativa de que eu iria tomar a ayahuasca e os céus seriam abertos na minha frente. Eu iria ver anjos, eu iria ver demônios, eu iria ver seres, demons, daimons. Eu iria ter essa experiência e que eu iria ficar num estado tão alterado que quando eu voltasse eu ia falar assim, poxa, eu quero isso de novo na minha vida. Eu quero isso de novo. Eu acho que essa é a experiência ou a expectativa que todo mundo cria a respeito da ayahuasca. Porque é ensinado, divulgado e pregado que essas são as experiências que você vai ter. Não é mentira. Não estamos falando que isso é mentira. Mas eu quero levar você para um outro lado de uma reflexão onde você pode cair em perigos buscando o verdadeiro sentido da ayahuasca, o verdadeiro sentido das ervas de poder e a questão da responsabilidade de quem ministra aquela erva de poder sobre a tua vida. A pessoa pode te construir um lindo e belo caminho na tua frente, onde você vai trilhar com alegria e confiança, como ela pode destruir a sua vida se você procurar o auxílio de plantas de poder, de ervas de poder, em locais errados, em locais que não estão qualificados, habilitados, no plano até mesmo astral, para servirem essas ervas, essas plantas de poder, essas ervas de poder que possuem até um cunho religioso, sacro, sagrado, que precisa ser respeitado. Eu me dirigi até um local, eu e a minha esposa, onde seria feito num pequeno local, um salão de 70 metros quadrados, onde estava se iniciando um trabalho de Santo Daime, segundo o dirigente e a dirigente daquele local. Quando nós chegamos lá, só estávamos nós. Só nós quatro. Não tinha mais ninguém. Aí nós começamos a entoar os hinos, começamos a entoar louvores ali, que é muito ligado ao catolicismo, possui um viés bem católico. Então você que é ocultista e quer ter experiência com o Santo Daime, saiba que você vai estar indo num local onde possui um viés muito católico, um viés muito ligado a santos, muito ligado a essa egrégora, tá? Cristã, vamos dizer assim, cristã, tá? E também dos santos. Então você que é um ocultista, que tem alguma resistência a isso, já vá tirando isso da tua cabeça, porque é impossível você ir para o Santo Daime sem desfrutar desse contexto católico, desse contexto de santos que é inserido dentro do culto do Santo Daime.
porque isso existe, tá? Então nós não vamos mentir para você. Aí nós tomamos uma dose aproximadamente de 300 ml, que segundo algumas pessoas era uma dose errada, né? Nós tomamos, acho que uma dose que é considerada 5 por 1, que uns até chamam de mel. Eu tomei 300 ml. Até no primeiro copo eu não senti nada, e a gente continuou louvando, batendo palma e cantando e entoando. A minha esposa também tomou um copo, né? Quando eu tomei, depois de um certo tempo, a gente cantou acho que aproximadamente 1 hora, aproximadamente, aí tomamos um segundo copo. Quando eu tomei o segundo copo, eu comecei a ter experiências muito preocupantes para mim, para minha esposa, porque a minha esposa ela é cardíaca, e quando eu vi ela num cantinho, ela estava passando mal, ela estava pálida, ela estava vomitando, estava super ruim, não estava bem, e pelo fato de ser cardíaca, eu também eu tirei a minha visão do culto, do que estava sendo feito, preocupado com ela, porque ela ficou muito mal, né? E ainda vieram e deram um terceiro copo de daime para ela, que é ayahuasca também, tá? Que é a bebida ayahuasca. Aí que ela ficou mesmo, ela ficou tão ruim que depois desse ritual ela ficou 3 dias de cama. 3 dias de cama. Ela ficou pálida, ela ficou muito ruim, e eu fiquei até com medo de perder a minha esposa. Tá? Aí veja bem, eu tomei 2 copos de 300 ml. Me recusei a tomar o terceiro copo, porque eu estava sentindo um estado alterado de consciência que estava me levando a ser violento. A minha vontade, naquele momento ali, quando eu estava vendo tudo aquilo acontecer, foi uma irritação muito grande. Eu tive um estado de irritação muito forte. As vozes das pessoas que estavam cantando estavam me irritando. Os hinários que estavam sendo entoados estavam me irritando. A minha vontade, literalmente, era quebrar tudo. Tudo que eu pudesse enxergar pela frente eu queria quebrar. Só que eu, mago, médium, né, desde a época da Quimbanda, sabendo disso, controlei, dominei o meu espírito, dominei essa alma animal, vamos dizer assim, né? E não, fui convidado para uma cerimônia e vou me comportar como tal. E fui super educado do começo até o final da cerimônia. Quando eu pedi, no final da cerimônia, eu pedi com toda gentileza para que o dirigente abrisse o portão, porque ele nos trancou lá dentro, né? Que ele nos abrisse o portão para que eu e a minha esposa pudéssemos ir embora, porque ela estava se sentindo mal. Eu fechava os meus olhos e eu via diversos flashes. Eu fechava os meus olhos, eu via, parecia que era uma espécie de uma escada em forma de caracol. E eu vivi naquele momento, confesso para vocês, devido à administração. Vou frisar bem isso, para que você não tenha uma impressão errada da ayahuasca. Porque o meu canal ele tem uma projeção muito grande dentro do meio ocultista. E eu não quero que você pense mal da ayahuasca. Eu quero que você somente pense uma coisa. Ela foi mal administrada por pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. E para uma primeira experiência, nós estávamos fazendo uma coisa sem ao menos sequer sabendo para que servia. Nós não sabíamos nem o que estávamos fazendo. Qual era a finalidade? Então, o dirigente foi extremamente responsável
pelo meu estado, pela minha experiência desastrosa com a ayahuasca. Eu fiquei num estado de inferno. Num estado de inferno. Eu fiquei, naquele momento, de uma forma tão irado, que eu só pensava uma coisa: eu só quero sair daqui. E eu nunca mais quero tomar ayahuasca na minha vida, Daime na minha vida. Eu nunca mais quero tomar isso, porque foi uma experiência traumatizante. Então, da minha parte, tá, e da minha esposa, eu falo para vocês que dentro da espiritualidade, na minha experiência, pelo local que eu estava indo e pelas pessoas que estavam ministrando, foi a pior experiência que eu tive dentro da espiritualidade. Foi a pior experiência. Eu não vou falar, eu não vou colocar panos quentes, porque eu não sou homem de ficar embaixo do muro, não. Nem em cima do muro. Eu tomo uma posição e a minha posição é essa. Foi a pior experiência espiritual que eu tive na minha vida. Foi uma experiência de inferno. Porém, veja bem, gente, vamos lá. Pessoas erradas estavam ministrando o sacramento. Nós não fomos orientados no que nós deveríamos focar. Nós não fomos orientados qual era o objetivo de tudo aquilo. Que nós ficamos quase 6, 7 horas lá dentro, tomando ayahuasca e cantando pontos católicos, hinos católicos, que para mim, como ocultista, não faziam sentido nenhum. Como ocultista, não fazia sentido algum eu estar ali invocando Maria, José e não sei quem mais, entendeu? Para mim não fazia sentido como ocultista estar ali. E passando mal, e vendo a minha esposa passar mal, e vendo a falta de experiência das pessoas que estavam servindo o Daime para nós, que estavam servindo a ayahuasca. Só que hoje eu sei que o problema não foi a erva, o problema não foi a planta de poder, o problema não foi a ayahuasca. O problema foi a administração errada, as pessoas erradas, o local errado, a falta de orientação, que nós deveríamos ser orientados no que nós deveríamos pensar, no que nós deveríamos focar, o que nós deveríamos mentalizar, o que nós deveríamos buscar. E nada disso nos foi passado. Nada disso nos foi passado. Então a gente só bebia e tocava. Aí chegou uma hora que se tornou insuportável ficar ali. Então se você me perguntasse naquela época, Mago, o senhor aconselha a ayahuasca? Eu falaria jamais. Jamais. Só que hoje, com sensatez, hoje, pensando melhor sobre a pessoa que nos deu essa ayahuasca, a pessoa que nos ministrou esse Daime, não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo. A tendência era mesmo o desastre. Nós ainda fomos libertos de não ter acontecido algo muito pior, que poderia ter acontecido algo pior. A minha esposa, como ela é cardíaca, e até assim, ela não faz cirurgia por teimosia dela, porque tem uma indicação cirúrgica, é um caso complexo. Dá quase 1 litro de ayahuasca 5x1 para uma mulher dessa na primeira vez, é pedir para matar a mulher. Entendeu? Hoje eu sei disso, na época eu não sabia. Então por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu quero falar para vocês que não caiam nesses perigos. Não caia nessas ciladas. Não caia nessas armadilhas. E o Bruno aqui, eu vou chamar de Bruno com carinho, o nosso frater aqui, ele vai explicar para nós como que você não cai nesse engano,
Como você vai saber escolher um local bacana? Quais são os critérios que você deve usar? Quais são realmente as finalidades da ayahuasca? O que ela pode trazer para você de benefício? O que ela vai poder mudar na sua vida? Se ela vai acrescentar nos seus rituais? Se ela vai acrescentar na tua experiência? Entendeu? Aí, o que importa é a palavra dele. Porque ele teve uma experiência genuína, verdadeira com a ayahuasca. Ele teve uma experiência coordenada por pessoas corretas, em lugares corretos, no qual ele pôde desfrutar de tudo que a erva de poder pôde proporcionar a ele. Então, não fiquem com a minha experiência. Ela não serve para você. Fique com a experiência dele e peguem para vocês as indicações que ele vai dar para que você não caia em roubada, para que você não caia em furada e coloque em risco a sua própria vida. Tá bom? Bom, o que eu tinha que falar sobre a ayahuasca é isso. Não tenho nada contra a ayahuasca, não tenho nada contra o Santo Daime. Vai aqui os meus respeitos, porque eu tenho amigos que são muito bons na ayahuasca, no Daime, na administração dessa planta de poder, dessa erva de poder, de uma forma correta, sagrada, respeitosa e que possui diversos resultados magníficos, até de cura de enfermidades. Então esses amigos eu tiro o chapéu e reverencio com todo o respeito do mundo, tá bom? Estou fazendo isso como utilidade pública. Agora, Bruno, fala para nós, meu irmão. Bom, bastante coisa, né? Bastante coisa, fica à vontade. Bom, eu peço licença primeiro a todos, né? Porque é um assunto, como o Mago mesmo disse, um assunto que tem que ter tato, tem que ter muito cuidado para falar. Sim. A primeira coisa que eu gostaria, pessoal, de levantar a questão, eu quero que todo mundo reflita no seguinte ponto. Cada erva, cada cristal, cada pedra, cada planta, cada animal carrega em si uma chispa divina, que na tradição judaica é chamado de segulá, que é um espírito vivo que habita ali. Da mesma forma, o vinho dos espíritos, a ayahuasca, também carrega um espírito vivo dentro da bebida. Assim, para você ministrar um trabalho de ayahuasca, é necessário que o dirigente antes tenha passado por uma transformação, uma alquimia na alma dele interior, de forma onde ele tenha cancelado os instintos da alma animal dele. Por que que o dirigente ele tem que ter esse cancelamento para o eterno, este cancelamento para a divindade que habita nele? Porque quando ele for dirigir um trabalho, ele é quem emana a corrente energética do trabalho. Então, se você toma ayahuasca em um... Vou dar um exemplo aqui. Eu nem sei se isso acontece, mas vamos dizer que você toma ayahuasca em uma senda de luciferiana, por exemplo. Você vai trafegar pela egrégora emanada na corrente pelo dirigente. Se você vai em um local onde é uma egrégora diferente, enfim, cada local você vai receber aquilo dentro de você. Esse é o fator externo, um dos fatores externos. Mas existem alguns pontos aqui, eu tentei anotar algumas coisas que o Magonel falou, que eu gostaria de estar levando uma explicação espiritual para os acontecimentos que foram totalmente vivos na carne por você. Certo. Então vamos lá. Fique à vontade, querido. Primeiro eu gostaria de falar pela questão dos feixes de luz. Porque você falou que você viu feixes de luz, você fechava o olho e via muita luz. Isso, muito. Pessoal, a vida, a matéria, a vida, a realidade, ela existe em várias camadas. Imagine como as camadas de uma cebola. Conforme a tua visão espiritual ela é refinada, você consegue enxergar para além da matéria. Então a primeira camada, a casca da cebola, que é onde é a sujeira, onde fica toda a sujeira, é a matéria. Conforme você consegue vir para dentro de si, você consegue enxergar para dentro o miolo da cebola até alcançar a sua divindade, vamos colocar a sua alma divina. Então assim, os feixes de luz, esses feixes de luz que o Mago Anael viu e que todo mundo vê de alguma forma, cada um vê de uma forma,
Porque cada um pinta no quadro mental a forma como ele entende. Então a ayahuasca que projeta essas imagens, ela vai projetar de uma forma que você pode aprender, de uma forma que você consiga entender. Por isso que a ayahuasca é chamada por grandes mestres de professora dos professores. Porque a ayahuasca, ela ensina cada um de uma maneira diferente. Ela não tem um método e todo mundo vai passar por aquilo. Não. Cada um tem uma experiência diferente. Então tem o fator externo que implica muito, que na verdade eu acho que implica mais do que o fator interno, porque se a pessoa não souber dirigir, se a pessoa não souber conduzir o trabalho, ela influencia em todos os aspectos da experiência daqueles que estão sendo dirigidos. E isso pode manipular a ayahuasca a acabar sendo um pouco mais rude do que deveria ser, ou em outros casos pode até levar à loucura, pode levar à raiva excessiva. Então aqui, por exemplo, aqui eu trouxe um outro aspecto. O Anael falou que sentiu raiva, vontade de quebrar tudo. Por que ele sentiu isso? Eu quero trazer a visão espiritual para vocês, tá, gente? Até para vocês conseguirem, no momento que para quem comunga ayahuasca e não sabe disso, é bom ter esses conceitos bem formados. A raiva, gente, a raiva e a arrogância são provenientes do elemento fogo negativo. Então a sua alma animal, ela tem os 4 elementos que se manifestam através da ação, da fala e do pensamento, certo? E o elemento fogo negativo está ligado à raiva. Por isso quando você fica nervoso, você fica todo vermelho, o sangue ferve, você fica quente. Está ligado ao elemento fogo. Muito bem. Quando você... no caso do Mago Anael, o dirigente, ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que conduzia a sua alma divina, ele não era uma pessoa que andava num caminho divino, era uma pessoa materialista, uma pessoa voltada para a alma animal. Quando ele emana essa energia para os dirigidos, para os consulentes, para quem está ali, né, comungando com a planta, cantando os hinos, quando ele está cantando o hino, batendo o tambor, tocando maracá, seja qual for a maneira como ele está imprimindo a sua diretoria, né, a sua dirigência do trabalho ali, ele está emanando aquilo que ele tem de mais forte dentro dele. E isso abre caminhos na alma dos próximos. Então o que aconteceu, Anael? O dirigente emanou da alma dele para a sua e despertou em você não a divindade, a alma divina, mas os aspectos da raiz da tua árvore, que seria a árvore da morte, os aspectos sombrios dentro de você. As sombras. As sombras. Assim, gente, a gente aprende tanto nas sombras como na luz. Ambos estão aqui por um único objetivo: trazer aprendizado para você. Não existe o mal sem um motivo benéfico por trás. Eu costumo dizer que é como, por exemplo, como que chama aquela furadeira gigante que tem que fura o chão? É bitoneira? Britadeira. Imaginem uma britadeira, certo? A maldade como uma britadeira, ela vem, racha você, te machuca, te causa dor, te causa sofrimento, te causa angústia, te causa ansiedade, te causa uma série de sentimentos negativos. Mas dentro dessa britadeira existe uma bênção, existe um aprendizado. E por que é utilizada a britadeira? Porque a casca é tão grossa que é necessária essa britadeira para romper a casca e a pessoa possa cair na real e aprender. Então é aí que a gente fala, mas Deus está me amaldiçoando. O Eterno, ele não amaldiçoa ninguém. Não existe a maldição pela maldição. Não existe a maldade pela maldade. Existe a maldade para que rompa com uma casca grossa, com uma ignorância muito difícil de ensinar através da bondade. Muitos aprendem lá embaixo, muitos aprendem no sofrimento, na angústia. A grande maioria só aprende lá embaixo e não lá em cima. Quando está lá em cima, está no conforto, está tudo bem, não tem nada para aprender. Já que eu subi, eu não tenho mais nada para aprender. Certo? Então a gente aprende sempre quando está para baixo, sempre quando a gente está necessitado que a gente aprende algo. Então a britadeira, a maldição, ela é isso. Então, por mais que a professora ayahuasca ela esteja sendo dirigida por um dirigente que não tem a sua divindade desperta, vamos colocar assim, ele transmite esse lado negativo, essas energias negativas para os consulentes. Os consulentes, mesmo recebendo isso, só é permitido que ele receba isso, só é permitido que isso entre dentro da alma dele, que ele explore essas sombras dentro dele,
se houver algo para aprender dali. Então sempre existe alguma lição, sempre existe algo além da matéria, em camadas mais profundas da cebola que a gente tem que aprender, superar, lidar com esses medos, lidar com essas angústias interiores. A ayahuasca, ela vai trazer para fora aquelas angústias mais profundas se você estiver vibrando baixo. Então, se você estiver vibrando baixo, se você já tem um elemento fogo dentro de você, se você já é uma pessoa que já se estressa com facilidade, por exemplo, na ayahuasca, aquilo vai vir com mais força ainda. Se você é uma pessoa preguiçosa, na ayahuasca aquilo pode vir com mais força ainda. Tudo também vai depender da forma como o trabalho ele é dirigido. Então, o estado de inferno, que você disse, eu estive em um estado de inferno, exatamente isso. Existe dentro de nós a árvore da vida, que o despertar dela acontece através da alma divina. A nossa alma está dividida em dois, a alma divina e a alma animal. A alma divina é onde habita a árvore da vida, ou seja, as potências e virtudes do seu ser. A árvore da morte é onde habita os seus vícios, ou seja, tudo aquilo em que você precisa superar dentro de você para que você possa evoluir. Não é que é negativo, não é que é bom ou ruim. Um está para ensinar na dor e o outro está para ensinar na piedade. Ambos você aprende. O estado de inferno que o Mago Anael descreveu é porque ele vibrou nesse estado negativo da alma animal e ele despertou as clipotes, ou seja, os aspectos da alma animal dele, os 4 elementos da alma animal dele, e isso floresce, isso vai até a cabeça, isso traz imagens mentais, isso traz angústia, vários pensamentos, cabeça a milhão, traz uma série de perturbações. Sim. De perturbações. Mas, gente, isso não depende da ayahuasca. O que a ayahuasca faz, ela só vai entrar e ligar a chave. Todo o resto está dentro de você. Todo o resto está dentro de você. Então, se você ainda não viu, não lhe foi revelado, a ayahuasca vai lhe revelar. É para isso que ela serve. Por isso, calma aí, antes da gente entrar nesse ponto, eu vou entrar num outro ponto. As pessoas, elas ficam muitas vezes traumatizadas com essas visões, porque muitas vezes elas não estão preparadas para enfrentar a sua sombra. O que isso quer dizer? Às vezes a gente fala, nossa, eu queria tanto ter uma visão espiritual de uma entidade X, uma entidade Y, e ter uma conversação com ela. Mas no momento em que a pessoa está vibrando, porque para você ver determinada entidade, para eu ver o Mago Anael, eu tenho que vibrar na mesma frequência que o Mago Anael. Então nós estamos vibrando numa mesma frequência vibracional. Sim. Por isso que nós nos enxergamos, nós temos conversação. Para que haja conversação com uma entidade, você precisa vibrar na frequência dela, assim que você conversa com ela. Então imagina, eu vejo muito pessoal falando assim, vou conversar com um demônio, e eu quero falar com um demônio X, Y. Se a pessoa realmente soubesse o estado que esse espírito vive, e ela entrar nesse estado de espírito, ela não vai ver a hora de sair de lá. Como você falou, um estado de inferno, não vê a hora que acabasse, não aguentava mais. Por quê? Nossa. Porque é insuportável. É insuportável a vibração de determinadas entidades. Então, às vezes eu vejo o pessoal falando assim com uma simplicidade, como se fosse uma coisa, né, uma coisa tão banal, demônio e tal. E, gente, além de ser um trabalho dificílimo de se fazer, tanto que os grandes magos utilizam-se de plantas de poder para conseguir acessar essas entidades, para entrar nesse estado justamente para conseguir convocar elas, porque é assim que se convoca elas, é entrando no estado delas para você conseguir entrar em comunicação com elas, você sai pesado, você sai preocupado, cheio de turbulação na cabeça. E aí é que entra o mago que consegue extrair isso de dentro dele e colocar para fora num ritual. Mas isso, gente, é dentro de um ritual. É o cara que consegue voltar para sua consciência e aquele estado de inferno não fica dentro dele. Esse é um mago dentro de um ritual fazendo uso da planta de poder em um ritual mágico, um ritual de Goécia, um ritual de magia planetária, magia enoquiana, seja qual for. Então, é válido utilizar? É óbvio que é válido. Por quê? Porque isso é a chave que vai permitir com que você vibre em diferentes frequências da forma como você quer. Se você pegar agora aí na sua casa, eu quero ficar nervoso, você pode trazer imagens negativas para sua mente, tudo, é uma coisa. Outra coisa é você estar num estado de gnose da ayahuasca e a ayahuasca te proporcionar esse estado.
Ali você vai ver entidades, ali você vai sentir o que essas entidades sentem, elas podem se manifestar em você. Então assim, tem que existir essa preocupação no local que você está indo. Primeiro, se você não quer usar para magia, vamos dizer que é por sentido religioso, você quer ir no Santo Daime, quer ir no xamanismo, seja onde você queira ir. Quem está dirigindo? Esse cara que está dirigindo, ele sabe o que ele está fazendo? Ele tem uma vida espiritual? Ele tem um grupo que auxilia ele? Ele tem grupo de apoio? Ele tem alguém que... Ele sabe exorcizar você se for preciso? Porque você como inexperiente, porque a ayahuasca é assim, por mais mago que você seja, por mais evoluído, estudos e anos e anos e anos, na ayahuasca você é uma criança ainda. Você volta a ser criança. Você desaprende tudo, você perde movimento, você perde a sua maestria. E aí, meu irmão, você depende de alguém que já tem essa experiência dentro da ayahuasca para conduzir esse trabalho. Então você, por exemplo, no estado de inferno, seu dirigente, um fiscal ou alguém por perto que soubesse, que sabe disso, teria que te exorcizar, teria que te levar pro pé do cruzeiro. De repente tem uma alma ao seu lado que você não sabe perceber, mas tem uma alma, um obsessor ao seu lado soprando raiva, soprando ódio em você. O dirigente vê. O dirigente tem olho espiritual para ver. E aí ele consegue te ajudar. Ele consegue, mas eu vomitei, aí eu quero entrar nessa questão da limpeza, do passar mal. Pessoal, a ayahuasca, ela faz isso com você porque o dirigente, junto com o fiscal, junto com o grupo de apoio e a ayahuasca, tem uma única intenção: purificar você, fazer com que você veja suas sombras, leve luz para ela, purifique as suas sombras e você possa ascender aos planos de luz. E aí sim, como você disse, eu queria ver anjos, queria ver os céus, etc, etc. Aí sim, depois deste processo de purificação da sua vibração, de limpeza, é que você consegue ascender a reinos superiores. Então isso ocorre através do mérito daquele que está tomando a ayahuasca. Então muitas vezes a pessoa, ela chega até a ayahuasca, ela precisa passar por uma determinada demanda. Ela precisa trazer à tona uma memória muito antiga, alguma lembrança muito antiga, algo que aconteceu com ela que ela não gostou. Essas coisas vêm na cabeça da gente, pra quê? Pra que a gente aprenda. Então a ayahuasca, ela vai mostrando, ela vai dando as cartas, ela vai te ensinando. Ela vai te ensinando, olha, isso é isso, ela vai te mostrando. Às vezes ela é mais dura, dependendo de quem está dirigindo, dependendo de como o trabalho está sendo conduzido, ou ela pode ser mais branda. Mas de toda forma, vai haver purificação. Se não houver purificação, ou você é um iluminado, Se você tomar ayahuasca a primeira vez, igual você tomou, e ir para o céu, você é um iluminado. Você nem tinha que estar aqui mais. Você está aqui por escolha própria. Você é um iluminado. Você pode sair daqui a hora que quiser. Ou... Não tem outra opção. É isso. Para você conseguir de primeira, conseguir ascender a reinos superiores, você precisa ser uma pessoa iluminada, já ter uma história de iluminação, já ser uma pessoa iluminada de alma. Um espírito já antigo. Já bem Caso evoluído. contrário, você será tratado como um bebê de colo pela ayahuasca. Isso não interessa se você tem 50, 60, 70, 120 anos. Não interessa, ela não está olhando para a sua idade. Ela está olhando para o tanto de casca que tem e como que ela vai penetrar nessa casca. Ela fala, bom, tem tudo isso armazenado na casca, então eu preciso pegar a britadeira e arrebentar com a casca, porque a bênção não entra. A casca não deixa a bênção entrar, a visão boa entrar, não deixa. Ela bate e esquiva. Então ela vem com a britadeira para arrebentar com tudo, jogar você lá embaixo, no zero absoluto, no Ein Sof, no nada. E dali do nada você renasce. E ali do nada você renasce para a divindade dentro de você. E aí acontece a sua projeção nos mundos superiores. Entendi. A ayahuasca, ela pode ser usada... Ela é muito usada para cura de enfermidades seríssimas. Eu tenho um amigo meu, que eu não vou citar o nome aqui para não causar... Para não gerar, não levar o nome dele à exposição, mas ele tinha um câncer no pulmão. Um câncer que ele já estava em estado grave, né? Acho que era do 2º ou 3º estágio, algo assim. E ele curou esse câncer a partir da ayahuasca. De um dirigente espiritual que colocou as mãos sobre ele, deu ayahuasca para ele, tocou manacá perto dele, baforou cachimbo perto dele e curou o câncer dele. Olha. Como que ele fez isso? O diretor espiritual, ele viu o câncer
E o diretor espiritual foi fazendo assim com a mão, ele me explicando isso, ele ia fazendo assim com a mão, o câncer foi saindo, o câncer foi saindo, o câncer foi saindo. Quando a pessoa foi vomitar, ele era fumante, ele vomitou bituca de cigarro no vômito, ele via bitucas de cigarro, vômito preto, depois que ele tirou o câncer, a pessoa começou a vomitar. Então ele tirou o câncer espiritual e a pessoa começou a jogar o câncer de verdade pra fora. Pedaços, lascas assim, ó, como se tivesse pedaços do pulmão saindo pra fora dele. Imagina, ele falou que foi horrível. Foi horrível. A visão dele era a pior possível, o estado de inferno que você sentiu. Mas era necessário ele levar essa britadeira forte nele, ele sentir isso pra curar esse câncer. E ele foi curado. E ele foi curado. Hoje ele é curado, ele tem 56 anos de idade, é um grande amigo meu em Avaré, na cidade de Avaré. Por isso que a gente não pode generalizar uma experiência ruim com todas as experiências. O grande perigo é a pessoa chegar num lugar, ela pela primeira vez experimentar a ayahuasca, essa planta de poder fortíssima, com uma pessoa, como eu disse pra vocês, um dirigente que não é dirigente nem dele próprio. Porque pra você ministrar a ayahuasca, você tem que ser mestre de si mesmo, para então conseguir levar essa energia boa sua para as pessoas, para que as pessoas consigam ter um trabalho saudável, um trabalho que seja realmente de progressão, sabe? Que a pessoa consiga ir pra frente. Senão a pessoa trava, igual o Mago Anael. O Mago Anael, ele travou. Os demônios começaram a vir na cabeça dele, ele não sabia o que fazer. Ninguém sabe. Até pela quantidade também, né? Começou já errado pela quantidade. Verdade, você tocou num ponto certo. Não se dá Primeiro, você não tem gente suficiente na corrente pra controlar qualquer energia de fora que vier ali. Eram 2 pessoas, você falou. 2 pessoas. Um casal. Um casal que não tem energia nenhuma pra aguentar o que a pessoa carrega com ela. Você tem uma história. Você carrega entidades com você. Você carrega um destino com você. Exatamente. E aí a pessoa não tem controle nem das entidades que estão no terreiro dela, na casa dela. Como que ela vai conseguir tratar com essas criaturas que te acompanham? Então a pessoa tem que ser muito sábia para ministrar esse trabalho. Então essa energia de cada um, a energia que cada um carrega, na hora, no momento, você precisa de um cara experiente, um cara que tem anos e anos de ayahuasca, já aprendeu, já chorou, já viu de tudo, já caiu em prantos, já perdeu movimentos, que já vomitou sem parar durante horas. Uma pessoa que já passou por tudo isso, já conseguiu ver além dos olhos da matéria, consegue ver além dos olhos da matéria, consegue vislumbrar as camadas mais profundas da cebola, para que essa pessoa possa chegar em você com rezas, com orações específicas, com um trabalho específico, levar você a entender essa sombra e levar você a superá-la. Certo. Aprender com com as ela. Quantidades E com quantidades totalmente abaixo de 300 ml. decentes, né? Não, 900 ml, imagina, 900 ml pra quem nunca tomou ayahuasca. Não, isso é incontrolável, porque assim, ó, o que acontece é que você toma um pouquinho, né? 30 ml. 30 ml, 10%. Toma 30 ml. Ah, mas 30 ml não me deu nada. Tá bom. Toma mais 30. E tem um tipo também, que se for 30 toma ml mais 30. daquela Não, dessa que eu tô falando da mel que você tá falando, que é forte. Entendi. Essa é forte. Essa é forte. Essa é pra quem já tem experiência, pra quem já toma ayahuasca Que já. não era o meu Essa caso. não é a ayahuasca pra você. Não era o Você meu tem que caso. tomar a ayahuasca mais clarinha, a ayahuasca mais comum, que é uma mais fraquinha, ela é clarinha, ela não é escura. Ela é clarinha, parece café com leite. Nossa, não, a que a gente tomou parecia suco de grama. Não. Essa daí é fortíssima. Essa daí é fortíssima. Eu sei porque eu tomei dessa daí, eu já fui nesse lugar, eu sei do que você tá falando. Eu sei do que você tá falando. Só que o que aconteceu? Por eu ter mais experiência, eu tomo ayahuasca há 10 anos, eu tomei na quarta-feira de cinzas. A gente tomou neste lugar que ele tá falando, que a gente não quer citar nomes aqui, mas o pessoal já deve até desconfiar. E aí, nesse local das quarta-feiras de cinza, eu trabalho mal conduzido, da mesma forma, tudo errado, etc. Eu fui parar lá no Vale dos Suicidas, meu primo que se suicidou, ele se suicidou há pouco tempo atrás, eu fui visitá-lo, eu passei por uma experiência fortíssima da qual eu não sabia como voltar. Eu não conseguia voltar. Eu achei por um momento que eu ia ficar preso ali e que meu coração ia parar, eu ia morrer dormindo uma hora, algo assim, porque eu não conseguia voltar mais. Meu corpo, ele até falava, mas minha mente não estava aqui. Eu comecei a perder movimentos, foi horrível. Mas eu, graças a Deus, consegui sair. Agora, e se a pessoa não consegue?
Agora, e se a pessoa não tenha 10 anos que ela toma ayahuasca? Eu tomo ayahuasca há 4 anos que eu tomo na minha casa. Eu tenho lá o litro de ayahuasca, eu faço alguns determinados rituais e eu consagro a ayahuasca para que eu possa acessar esses planos com bem mais facilidade. Então, isso é uma coisa. E fazer esse trabalho é uma coisa. Então, na hora que eu passei por isso, beleza. Foi difícil, doeu, chorei, sofri, minha boca ficou torta, não conseguia falar, foi tudo isso. Nossa. Mas consegui voltar, consegui sair de lá. Mas você já tinha uma experiência de 10 anos. É. Agora você imagina, e você não tomou 900 ml. Não, foi por aí, foi nesse dia acho que foi 500, 600 ml. 600 ml. 500, 600 ml é uma pessoa que já tomava 10 anos, ou seja, o teu organismo já está acostumado, sim. Né, o teu campo áureo também já está acostumado com a energia da planta, na fitoenergia da planta, mas mesmo assim você ainda se viu em uma enrascada que você... É sempre uma novidade, né? É. Nenhuma vez que você tomar ayahuasca será igual a outra. Sempre vai ser Sempre diferente. ela vai ter algo novo para te ensinar. Então, por mais experiente que você seja, você vai estar sempre aprendendo. Você nunca viu bastante. Entendi. Você nunca conheceu bastante sobre si. Entendi. Então, quanto mais você toma, mais você vai se conhecendo e isso sempre uma experiência nova. Então, assim, por mais, mesmo que tivesse 10 anos, foi perigoso. Eu precisava do dirigente. De qualquer forma, eu levei horas para sair Que disso. é importante. Eu fiquei horas vomitando, chorando, sem fala, sem ação, sem o mago mesmo, a pessoa, o mago, Se fosse a tua primeira experiência, você imaginou como você ficaria então? Se teria fosse ficado a tua muito primeira. mal. A minha primeira experiência foi fortíssima também. Não foi das melhores também. E a primeira de todo mundo, da grande maioria, não é das melhores. Da grande maioria, a primeira experiência é sempre um susto. Porque você não espera que seja daquele jeito. Você acha que é uma coisa mais leve. Sim. A gente acha que é uma coisa mais, meu amigo e tal. E a ayahuasca não é amiga de ninguém. A ayahuasca não tá aqui pra te passar a mão na cabeça. Ela tá pra te ensinar. Se tiver que usar o chicote, ela vai usar o chicote. Entendi. Tá bom. Então assim, ó, pro meu público que tá nos assistindo, pro vídeo não ficar longo demais, quais seriam as suas dicas para aquela pessoa que está lá do outro lado da telinha, que quer experimentar o Santo Daime, ayahuasca, ervas de poder, tem o São Pedro também, né? Tem outros tipos. Eu já fiz o uso de algumas plantas de poder. Qual seria o conselho que você daria a elas para que elas se preparassem e, mais do que isso, procurassem nos locais certos? Quais seriam as dicas que você poderia deixar? Eu sei que não tem como fazer isso com 100% de precisão, mas pelo menos alguns cuidados que essa pessoa que está lá e ela quer tomar ayahuasca, ela quer ter essa experiência. O que você aconselharia para o meu público que está te ouvindo nesse momento? Quais seriam os seus conselhos? Bom, pessoal, primeiro assim, eu quero pedir licença porque eu tenho só 10 anos de ayahuasca, então eu sou um aluno, tenho muito que aprender, tenho muito que ver, tem muita coisa ainda para ver na ayahuasca, então assim, eu não tô aqui para colocar um ponto final na história, para dizer eu sou o cara que sabe das coisas, façam o que eu mando que vai dar tudo certo, tá? Na verdade, eu também estou aprendendo assim como vocês. Eu sou só um irmãozinho um pouco mais velho que pode dar uma dica para você não passar pelos mesmos erros que eu, o Mago Anael e muita gente passa. Então é o seguinte, pessoal, eu acho que em primeiro lugar, a ayahuasca não é a primeira planta de poder. Eu acho que a primeira coisa é essa. Não é o começo da jornada. Eu acho que a ayahuasca não é o começo da jornada de ninguém. A ayahuasca ela é a planta que mais vai trazer para você mirações, ou seja, visões do mundo espiritual. Ela é muito forte para a visão do mundo espiritual, como outras também. Existem outras plantas de poder que também são muito fortes. Mas se você já não tem uma experiência com visões espirituais, se você já não tem uma experiência com estados de espírito mais a menos e mais concentrado na visão, a visão e a mente trabalhando mais e o seu corpo mais estático, você pode entrar em confusão, você pode não entender, você pode achar que a planta está te fazendo mal, você pode achar um monte de coisa que não é. Então é perigoso, primeira coisa é perigoso começar pela ayahuasca. Eu não indico ninguém começar pela ayahuasca. Eu acho que você deve começar primeiro, se você quer ir na ayahuasca, eu não vou ficar aqui dando dicas de plantas de poder para vocês, gente. Eu acho que a planta de poder é que faz o chamado. A planta de poder é que vai te chamar.
Primeiro, se você não tem chamado de ayahuasca, se você não recebeu esse chamado, não vá procurá-la, porque você não vai se dar bem. Eu penso assim, é a planta de poder Também, que te chama, eu também penso é assim. ela que te convida, não é você que acha, ah não, eu vou... Você pode, se a planta não te chamar, você vai tentar ir no lugar, não vai conseguir, não vai achar um lugar certo, não vai conseguir ir em lugar nenhum, as pessoas vão dizer não pra você, você não vai conseguir. A ayahuasca, ela chega até você, não é você que chega até ela. Se ela chegou até você, quem é o dirigente? São aquelas perguntas sobre o dirigente, sobre o local, a egrégora. Se eu cair em um estado de inferno, terá alguém pra me salvar, pra me ajudar a despertar um lado bom de mim, em mim novamente? Alguém pra me ajudar, que seja a vomitar, alguém pra me falar vai ficar tudo bem. Que seja pra falar isso. Calma, meu irmão, tá tudo bem. Calma, deixa essas visões virem, deixa sentir. Alguém tem que estar do seu lado pra te levar essa leveza, soprar essa leveza pra você respirar. Primeira coisa é essa. Então, você não achar que você tá morrendo. não, pra você não achar que você tá morrendo. Mas alguém chega e fala, calma, é assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Esse lado seu é um lado sombrio. Isso tá acontecendo isso. A pessoa tem que estar ali pra te ajudar nisso. Primeira coisa, o essencial mesmo, já que você tá no lugar, é isso. Se você não tiver isso, irmão, se prepara que vem porrada. Se prepara que vem porrada. Você vai passar muito mal. Tem gente que vomita e defeca ao mesmo tempo. Olha. Ao mesmo E tempo. pode ficar sozinho jogado ali no Chorando, defecando e vomitando ao mesmo tempo. Se não for uma casa organizada, que tenha esse amparato todo aí, né? A pessoa pode ficar no canto lá, sofrendo sozinha. Sim, já vi muito Né? disso. E tem lugares que pregam isso. Aí eu acho Tem que lugares que vale pregam muito isso. a pena, o Aleph, a gente ressaltar que quem pode te dar uma dica se o lugar tem estrutura para isso ou não? Pessoas que já frequentam esse local. Então, aí você chegou num ponto especial. Porque assim, Fala além sobre disso, eu acho que tem a questão que é o seguinte, pessoal. Como a ayahuasca ou qualquer bebida de poder, qualquer ordem, organização espiritual, diretorias espirituais, tudo isso, pessoal, são chamados que você recebe, tá? Então assim, você recebe um chamado, a sua intuição, esse chamado vem através da intuição. Então você vai conhecer o lugar. Você vai ver, poxa, eles têm um altar de centro, um hexagrama de centro, eles têm músicos que tocam ali ao redor desse hexagrama, tem toda uma corrente ao redor, tem um fiscal ali, outro fiscal aqui, outro fiscal aqui, tem um dirigente que o cara é sábio nas palavras, o cara me dirige a palavra pra mim com educação, com leveza, eu aprendo a cada frase que ele fala, porque dirigentes sábios, é só dele abrir a boca que o sagrado sai. Esses são os dirigentes sábios das plantas de poder. Verdade. Eles são grandes Merlins, vamos dizer assim, da magia moderna. Eu conheço um que é o Alex Elias. Alex Elias. Lá de Juiz de Fora. O Alex Elias, que inclusive ele é químico, ele produz ayahuasca e outras ervas de poder. Tem um grupo de xamanismo, um grupo xamânico, mas só do Alex abrir a boca, eu já falei isso para ele hoje, no telefone, você já sente o sagrado saindo da boca dele. Tudo que ele fala parece que você já absorve. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda, muito bonita. É. Então é isso que você está falando. Isso é essencial, você, através da sua intuição, perceber isso. Agora, como que você vai chegar nisso? É essencial que antes você tenha uma vida espiritual. Não caia de gaiato em lugar nenhum, porque se você cair de gaiato, mesmo num lugar que tem tudo isso que eu te falei, não vai ser uma experiência proveitosa. Você não vai entender, você mesmo que os outros expliquem, você não vai entender, você vai achar aquilo tudo muito estranho. Então é essencial que a pessoa já tenha uma... Assim, a maioria que chega nos céus de Santo Daime são viciados, são pessoas que estão perdidas, não são pessoas de religião. E elas sofrem muito. Se a pessoa ela é de religião, se é uma pessoa de religião, uma pessoa que tem uma vida de oração, todos os dias ela tem rituais que ela pratica, ela é um ocultista, um mago Certo. que pratica, De que verdade. tem seu tempo, uma pessoa de verdade, você só vai ganhar. Você só vai ganhar. Porque aí a sua intuição vai te mostrar qual é o lugar certo, você já vai ter a intuição muito aflorada dentro de você. Então isso vai te ajudar a direcionar. E outra, quando você tomar, você vai associar as visões às esferas da árvore da vida, pelo conhecimento que você já tem. Ah, então é essa cor que eu tô vendo, então essa cor vibra em tal estado, que tem a ver com isso, que tem a ver com aquilo. Então você vai conectando os códigos que vão aparecendo, você consegue interpretar. Então quanto mais conhecimento você tem sobre o mundo espiritual,
melhor será a sua experiência. Porque senão, se uma pessoa, por exemplo, que não entende de Kabbalah, vou dar um exemplo aqui, começar a aparecer uma série de códigos da Kabbalah, de símbolos da Kabbalah na mente dele, na força da ayahuasca, querendo dizer pra ele uma profecia. Pode acontecer. Uma profecia sendo revelada pra você, se ele não souber interpretar os códigos, os sinais, aquilo tudo não vai passar de uma visão doida pra ele. Vai se perder. Ele não vai entender, vai se Vai perder. ser algo sem sentido. Vai se perder no vácuo. Então, para que você consiga tirar proveito de verdade da planta, primeira coisa, um caminho espiritual que realmente te eleve, um caminho assim de elevação espiritual, de expansão da consciência, para que quando você vá expandir a sua consciência através dessas plantas de poder, tudo o que acontecer você consiga interpretar de uma forma espiritual, dentro do que o espiritual, porque tudo o que é espiritual que a gente estuda em livros, a ayahuasca nos mostra em acontecimentos. Então nos mostra em acontecimentos na fala, na ação do corpo, o corpo às vezes treme, acontece uma série de coisas, e na mente, no pensamento. Certo. Então, essencial, primeiro de tudo, uma vida de oração, uma vida de religião, uma vida de espiritualidade, e depois ter o lugar certo que você, através da sua intuição, eu digo que não é através dos outros, como você havia dito, por que, Maganael? Às vezes a pessoa já frequenta o lugar, pra ela serve aquilo lá, e ela tá satisfeita com aquilo. E ela, claro, ela vai elogiar o lugar que ela frequenta, ela vai indicar o lugar que ela frequenta, tudo. Ela vai querer que você participe de lá. Certo. O que, beleza, às vezes a pessoa... Mas, por exemplo, se talvez essa pessoa já frequenta há tantos anos, ela fala assim, ó, hoje eu não vou tomar, eu vou acompanhar você. Você vai tomar... Esses lugares têm os fiscais, eles são iniciados pra cuidar das pessoas. Então não é alguém que tá lá. Não é. Não. Os fiscais, eles tomam um pouquinho só pro fiscal conseguir entender o que tá acontecendo com a pessoa, pra estar na mesma vibração, pra estar vibrando igual. Então eles tomam só um pouquinho. Pro véu ser tirado. Eles tomam só um tá pouquinho. O dirigente toma mais, porque o dirigente é quem vai guiar, então o dirigente toma mais. E os consulentes tomam o meio, a dose, vamos por ali no meio. Aí para crianças é uma dose menor, para adulto uma dose maior. Crianças, tem crianças tem uma prima minha, a Michelle, ela é dirigente de um trabalho de ayahuasca em Sorocaba. Muito bom, para quem é de Sorocaba e quiser saber mais, entre em contato comigo que eu indico ela com o maior prazer. Vou deixar até o e-mail tá bom? aqui, depois eu vou pôr o e-mail do Aleph aqui para vocês. Isso, mas... entre em contato. Entre em contato. E ela mesma, a filha dela, Natália, que hoje mora na Argentina, é médica lá na Argentina, a filha dela começou a tomar criança. Desde criança. A filha dela é um doce, divindade pura. Tem um tato espiritual, consegue entender coisas espirituais com uma facilidade que poucos ocultistas eu vejo ter. A facilidade de conseguir ver além do véu. Ela, desde criança, tomando ayahuasca, ela adquiriu essa virtude para a alma dela. Então, ótimo, positivo. Mas por quê? A mãe dela que dirigia o trabalho, ela foi educada dentro a casa dela era atrás da igreja de Santo Daime dela, é atrás da igreja, então o convívio, a educação, a cultura, tudo isso colabora. Agora, você cair de gaiato num lugar, você não tem uma vida espiritual, eu quero ficar doidão, eu quero tomar ayahuasca porque eu quero ver mandalas, quero ter visões alucinógenas. Eu acho melhor você procurar numa rave um LSD que você vai se dar menos mal. Vai se dar menos mal, porque a ayahuasca vai te dar um cacete. Se você estiver procurando isso, de curioso, né? O curioso. É o curioso. Ele gosta de pegar um pouquinho de cada coisa, vai experimentando tudo e não abraça nada. O curioso vai se dar mal. Não tem jeito. Entendi. Bom, e você, para nós finalizarmos, porque o vídeo já está extenso, você, na sua vida, você faz uso da ayahuasca. Faço. E você indicaria, assim, se todos fossem iguais a você, né? Você indicaria, é algo que te faz bem, é algo que ajuda na tua vida espiritual. Para você, a ayahuasca faz bem. Antes da pessoa tomar ayahuasca, eu acho que ela deve se perguntar uma pergunta muito simples. Eu sei respirar? Acho que é uma pergunta simples. Eu sei parar e... Eu tenho essa maestria no respirar? Eu acho que são coisas simples, cara, que fazem a diferença total. Se você é um ocultista, se você sabe fazer meditação, se você consegue se acalmar, se você tem controle sobre o seu ego,
Se você tomar ayahuasca, você vai ter mais controle, você vai ter mais acesso. Se você não é uma pessoa que consegue respirar, que consegue entrar dentro de si, sem nada, eu tô falando sem planta de poder, você não consegue parar, respirar, cessar essa onda de pensamentos infinitos na cabeça, conseguir controlar a energia do seu corpo através da respiração. Se você não tem esses mecanismos espirituais que o ocultismo, que a iniciação traz a você, na hora que você tomar ayahuasca e você precisar de tudo isso, e você vai precisar de tudo isso, você vai ficar como um bebê chorão, digamos assim. Você vai, igual eu fiquei muitas vezes, igual todo mundo, por mais velho que seja, fica. Porque é o que acontece, você perde a ação. Imagina, você perde o controle do seu corpo, aí você não sabe um exercício de meditação para acalmar o seu corpo. Se você sabe isso na hora da ayahuasca, fechou. Você controla, você consegue, se você sabe vibrar em níveis superiores, se você sabe mentalizar os nomes de Deus, se você sabe mentalizar determinadas coisas, se você sabe vocalizar determinados nomes, orações, tudo isso na hora da ayahuasca vai fazer total diferença. Então, basicamente assim, a pessoa, para facilitar elas aí, que estão nos ouvindo, seria estudar sobre o que é o ayahuasca, Sim. sobre o que esperar, o que não esperar, o que é fantasia, o que é ilusão. De repente, se tem na sua cidade, você procurar conversar com pessoas que frequentem. Isso é bom, é bom ter outros testemunhos. Para saber o que acontece lá e tal. Mas saiba, pessoal, desculpa te cortar, né? Mas saiba que assim, o que eu falo é uma coisa, o que o Maganel fala é outra, o que a outra pessoa que você fala vai falar outra coisa, a outra vai falar outra coisa. Como eu disse pra vocês, a gente disse no começo do vídeo, a ayahuasca, ela é uma professora que ela não tem uma pedagogia própria. Sim. Cada ela vai ensinar de acordo com as demandas de cada um. Sim, e como eu disse no começo, nós não estamos aqui desrespeitando jamais a fé de ninguém, o uso da planta da erva de poder por ninguém. Nós não, pelo contrário, como eu disse, eu tenho respeito. As pessoas que eu mais respeito dentro do ocultismo fazem usos de ervas de poder. São as pessoas que eu mais respeito dentro do ocultismo. Então, assim, eu, pelo amor de Adonai, não vá confundir. A nossa missão aqui é apenas separar o joio do trigo para tentar alertar você que você pode ter uma boa experiência, uma ótima experiência, uma excelente experiência. Como você pode entrar numa furada e pode ter uma experiência traumatizante que vai acompanhar o resto da tua vida, e você vai falar essa experiência para outras pessoas e essas pessoas vão ter a mesma impressão que você. Então é muito bom aqui ter duas pessoas, tá? Uma que teve uma experiência que não foi nada agradável e outra que, mesmo não tendo essa experiência que não foi agradável... Tive. Não, várias. Mas no começo não foi agradável. Várias. A primeira não foi tão agradável, você disse. A primeira não foi. A primeira e outras muitas. Na época que eu tinha um templo noturno, teve uma época da magia, uma época da minha vida, que eu tinha um templo para cheirar, um templo noturno para criaturas noturnas, clifóticas e magia negra. Nesta época, eu tive as experiências assim, de olhar para o céu, que minha casa tinha um jardim enorme assim, aberto, né? Onde eu fazia os rituais nesse jardim aberto. Eu olhava pro céu assim, você imagina, o céu inteiro sendo tomado por rostos demoníacos, mas não de rosto de filme, rostos assim, realmente, criaturas demoníacas na face do céu, cobrindo todo o céu e descendo pra vir se comunicar com você. Então assim, foram visões pesadíssimas que eu passei e que, assim, eu na época não estava preparado. Então, já que a gente tem que dar um bom conselho pra quem ainda, né, tem que se preparar, acho legal a pessoa ter uma disciplina espiritual. Se preparar primeiro. A pessoa ter um preparo antes de chegar lembrando lá. Também, ninguém, assim, não é porque você não usa a erva de poder que você não é um mago, um magista, uma magista, que você não é um praticante de magia. Isso também não é obrigatório, porque às vezes eu sinto que as pessoas colocam, se você quer ser um mago, um magista de verdade, você tem que usar a erva de poder. Mas sabe o que acontece? Mas eu vou te explicar o porquê disso. É que, assim, tem gente que impõe isso de uma forma mais radical. Mas radical. Na verdade o que acontece é assim. Porque segundo o Franz Bardon, por exemplo, ele já dizia que não. O Franz Bardon falava assim, num ritual, você tem que estar 100% lúcido
do que você está vendo e fazendo. Então, assim, existem vertentes e vertentes. Então, vão ter, dentro da magia, ocultistas que vão falar, não, faça uso da erva de poder, que você vai ter experiências excelentes. Outros vão falar, não, fique lúcido. Mas sabe o que acontece? Calma aí. A lucidez, ela vem junto com a ayahuasca também, tá? Esse processo que a gente passa, esse processo difícil, tudo isso que eu tô falando, a gente tá falando a parte mais difícil, vamos dizer assim. Sim. Depois que você expurga, depois que você se auto-exorciza, depois que você coloca isso pra fora através de secrementos, de lágrima, de vômito, seja como for, você ativa a sua alma divina. E aí você consegue estar mais lúcido do que você estaria antes disso. Então a ayahuasca traz essa lucidez. Ela traz essa lucidez. Como eu te disse, tudo depende da direção. Agora uma coisa que é importante a gente falar, pessoal, que é o seguinte. Você não precisa de ayahuasca para ser ocultista. Mas se você não quiser tomar plantas de poder, fala assim, ah não, eu não quero usar plantas de poder. Não quero precisar de muleta, como muitos falam, né? Muleta. Tá ótimo, desenvolva a sua mediunidade. Porque se você não comungar plantas de poder, não for um médium, você não vai ter acesso a nada. Me desculpe, você vai estar treinando dentro do seu círculo mágico, você está treinando. Porque você não vê nada, Você vai ter que ter você não sente nada. Psicurgia. Você vai ter que trabalhar muito a sua mente, porque você não sente nada, você não vê nada. Um ritual sem ayahuasca, para uma pessoa que não tem mediunidade, para dar certo, se der certo, pode levar muitas e muitas horas e várias repetições. Com a ayahuasca, no caso do mago lúcido, e não do mago que está expurgando os seus demônios, no caso dele já estar lúcido com a ayahuasca, o que ele ia fazer em 6, 8 horas, ele faz em uma, porque ele é muito mais direto, ele já tem o trato direto. Às vezes tem muita coisa em rituais, em fórmulas, né, em rituais em livros que a gente vê, que são feitas, e quando a gente toma ayahuasca, a gente nem precisa de muitos passos que são dados ali no livro. É muito mais direto o trato com o espírito, é mais na cara, é mais fácil. Entendi. Então a ayahuasca ela te dá essa oportunidade de você conseguir acessar com mais rapidez, com mais velocidade o mundo espiritual. Agora, se você não quer comungar ayahuasca, não é isso que vai te impedir. Agora, o que vai te impedir é se você não for um médium. Para fazer magia, ou você é médium, ou você utiliza uma planta de poder. Uma pessoa que não é médium, que não tem a mente, que a pessoa fecha o olho, não consegue trazer imagem de nada para a tela mental dela. Essa pessoa automaticamente não tem disciplina, não tem uma disciplina regrada mágica, e quando ela entra no círculo mágico, se é que tem um círculo mágico, ela não consegue operar efetivamente. Porque ela está treinando, ela não vê nada. Não se comunica, não tem conversação, não tem visão, não tem pensamento, não tem emoção, não sente nada, não aflora sentimentos nenhum. Porque cada daimon, cada criatura que você vai lidando, você sente a presença da criatura. Você precisa sentir ela, você precisa ouvir ela, mesmo que seja na sua tela mental. Sim. Precisa ter esse relacionamento. Se não tiver esse relacionamento, desculpa, gente, você está treinando. O que é ótimo, treinem, ótimo. Continuem treinando, mas saiba que para fazer magia de verdade, para sair do Harry Potter e virar realidade, você precisa ou ser médium ou comungar alguma planta de poder que vá te trazer essa visão do mundo espiritual. Porque senão você vê, eu tô vendo Mago Anael que a casca, você só vê a casca, só vê matéria. Bom, você não vê espírito. Eu sou médium desde os meus 12 anos de idade, assim, que foi aflorado isso, mas... eu também, eu sou médium também. Desde criança eu tenho mediunidade e eu vejo espíritos sem precisar tomar nada. Então. Tem vezes aqui em casa que eu começo a brigar com eguns, pega o que é teu, cai fora, e ele tentando argumentar, não, eu tô te vendo, vai pegando, eu vou brigando, sai, e a Zaira chega assim, que você tá falando? Não, eu tô falando aqui com fulano. Ou então é uma mulher, é um homem, um espírito com uma forma de homem ou de mulher, eu simplesmente enxoto. Mas você sempre foi em lugares para desenvolver a sua mediunidade. Sim, desenvolver. Agora, a maioria dos ocultistas não. Não são, né? A maioria dos ocultistas nunca passaram por um desenvolvimento de... Eles acham que o primeiro passo que ele tem que dar é fazer um círculo mágico do hexagrama e fazer goécia. É isso que eles pensam. Eles acham que o primeiro passo é esse. E tem que desenvolver mediunidade, visão, exatamente. Tem uma série de coisas. Eu desenvolvi incorporação, eu comecei na Umbanda, depois eu fiz na Quimbanda, na Umbanda o Molocô. Então assim, deitei os 21 dias na camarinha, fiz todos os preceitos, a saída pro santo. Então,
Tudo isso vai ativando a tua mediunidade e você vai se tornando um médium melhor. Mas mesmo antes de eu fazer isso, eu já enxergava as coisas. Esses preceitos que eu fiz depois só vieram domar e fazer com que eu tivesse controle, porque eu via coisas. Firmou, né? Eu via coisas a hora que eu não queria ver. E eu me assustava. Então a espiritualidade, conduzida por um babalorixá, uma ialorixá, tudo certinho, ela me ensinou a dominar. Por isso que naquele dia eu não quebrei nada, não tirei nada do local, porque no momento meu mentor se aproximou de mim e me acalmou. O meu mentor espiritual falou, calma, calma. A pessoa conversando comigo no final da ayahuasca, a minha vontade era arrancar o pescoço dela fora. Imagina. Só que o meu mentor falava assim, calma, calma, apenas saia daqui. Imagina. Apenas saia daqui. Foi a única coisa que eu pedi, por favor, abra o portão, que eu preciso ir embora, que eu estou cansado. Foi a única coisa que eu pedi, não fui mal educado em lugar nenhum, em momento algum. Então assim, fica aqui a nossa experiência, tá? Lembrando que é a nossa experiência, não responde por todos, como disse o próprio Aleph, né? Todo mundo pode ter uma experiência diferente, tá? Mas sempre fica bom, assim, eu gosto daqui no canal trazer sempre um conselho, né? Que fique de conselho algo para você que deveria ter servido para mim, e como eu aprendi com o erro, eu quero transmitir para você. Pesquise mais, estude mais, conheça melhor as pessoas que você está confiando a sua experiência como a erva de poder. Procure conhecê-la melhor, conhecer a vida dela. Procure saber se aquele templo é realmente registrado, assentado, se tem suas firmezas, se tem todas as suas... Se é legal, se está dentro da lei, se é frequentado também assim, por pessoas de bem, né? Se não é apenas um comércio, mas existe um trabalho realmente espiritual sendo feito ali, porque eu não consigo ver virtude nenhuma você conectar a ayahuasca se não for com o objetivo espiritual. Não. Se você não der direção, tá perdido. Tomar ayahuasca por tomar ayahuasca, eu não vejo sentido algum. Agora, tem gente que fica até esquizofrênico, pode ficar doido, é perigo. Não é uma coisa... É uma coisa assim que a gente tem que deixar muito claro, eu acho, no seu canal, Mago. É que a ayahuasca não é brincadeira de criança. Não é brincadeira. Não é coisa de quem acabou de chegar. Exatamente. Não é coisa de viajante de primeira viagem, que nunca foi pra lugar nenhum, nunca saiu do corpo, nunca se projetou. E se deve se usar do daime, da ayahuasca, para finalidades espirituais. Espirituais. Então não é para você. Se você também aí, vamos supor, o cara de repente ele é viciado em outros tipos de drogas. Ele fala, eu vou lá experimentar ayahuasca para ver se me dá um barato. Começou errado. Eu conheci um rapaz que fez isso. Ele é exatamente esse exemplo, desculpa te interromper, mas foi essa história. Ele era viciado em cocaína e crack. E aí lá em Avaré tinha um lugar lá que a gente comungava, não era bem um lugar, era mais xamanismo, mas tinham lá cada um com seu instrumento, todo mundo se ajudava, não tinha um dirigente, todo mundo se ajudava e funcionava bem o trabalho. E aí esse viciado em drogas, ele chegou lá com essa ideia, eu quero ficar doido, cadê o alucinógeno? Quero ver até fada voando, ele falava, né? E todo mundo... E aí a gente que já tava lá um tempão, a gente olhava um pra cara do outro e falava assim, esse cara vai levar uma surra. E aí chegou na hora, dito e feito, né? Ele foi um dos caras que eu vi que chorava, vomitava e defecava ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não tinha controle nenhum sobre os seus órgãos. Só que, quando ele saiu de lá, a gente fez uma roda de cura ao redor dele. Teve uma hora que ele tava igual um feto no chão. Igual um feto, assim, no chão, assim, tremendo e vomitando. Parecia que ele ia até engasgar com o vômito. Igual um feto. A gente abriu o corpo dele assim, ó, com a mão fechada. Igual, sabe quando você recebe uma entidade quiumba? Sim. Com a mão assim, ó, todo quiumbado. A gente foi abrindo a mão dele, foi soltando dedo por dedo dele. Aí fazendo reza, abrindo ele no chão. Reza. Daqui a pouco esse cara me volta com um insight, um start. Até onde eu sei, até hoje ele tá limpo. Nunca mais usou cocaína, crack. Ele ainda fumava e bebia e parou de fumar e de beber. Tá vendo? E até hoje ele vai nesse lugar e ele é um dos caras que, assim, ele coloca folha no braço, ele faz
amém, Tá pra vendo? ayahuasca, vai no altar, Teve uma dá outra. oi pra todas as entidades, saúda as entidades. Virou um exemplar, uma pessoa exemplar. Então, assim, não adianta, traduzindo em miúdos, você ir num local que é um cego guiando outro cego. Não. Adianta. Cego guia de cego, vão cair tudo no buraco. Então, pesquisem, tente verificar quanto tempo tem aquele trabalho, se aquele trabalho é sério, se as pessoas que vão lá são sérias. Procure ao máximo também o que é proposto. Faça perguntas. Vá visitar antes, de repente, antes de tomar ayahuasca. Você pode chegar no dirigente e falar: escuta, se eu tomar isso aí, o que eu vou sentir? Se eu tomar isso aí, o que eu vou passar o quê? Talvez a pessoa pode te orientar até mesmo antes de você tomar. A Zaira já foi no céu aqui em Rio Preto, já foi e não tomou ayahuasca. Pode ser. Ela foi e não tomou. É uma boa. Você pode ir, ver como funciona, ver a energia do lugar. Entendeu? Faça isso, é uma boa dica. Você pode ir, conhece e faz as perguntas com o dirigente que você já vai sentir se ele é uma pessoa calma, tranquila, pacata, espiritual, se ele vai te passar segurança. Ele te passando tudo isso, fala: ó, no próximo eu vou experimentar. Eu vou provar. Entendeu? Pessoal, vou ficando por aqui, juntamente. Primeiro eu quero agradecer ao Aleph, que é o Brunão. Gratidão, pessoal. Muito obrigado pela colaboração Muito obrigado. no canal, viu? Deus abençoe a todos. Acrescentou muito. Muito obrigado, Anel. Viu? Obrigado pelo convite. Gratidão, de coração. E pessoal, eu quero deixar o convite para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho, tá? Vou colocar o e-mail aí na tela. Isso. Certo agora, né? Cavaleiros de Cristo. Isso. @gmail. Aqui, ó. Cavaleiros de Cristo, @gmail.com, que é lá que a gente faz atendimento pro pessoal. Consulta, se alguém precisar se consultar, de aconselhamento a gente também faz, se você precisar. Ou trabalho espiritual, se você precisar, a gente Você também tem o Instagram faz. também, né? O Instagram da Ordem é @Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Você pode ir lá, segue a gente lá, tem bastante informação, todo dia tem stories, tem live, tem tudo lá. E os vídeos do YouTube a gente vai transmitir através aqui do Mago Anael, que abriu essas portas, e a gente consegue chegar em vocês com essa informação. São muito bem-vindos de coração. Então, para quem quiser entrar em contato, tá aí, né? cavaleirosdecristo@gmail.com. Eu vou deixar escrito depois, tudo bonitinho na tela para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo O nosso site sai em novembro, o site da Ordem vai ser cavaleirosdecristo.com.br. Não lembro agora, que não sou eu responsável por isso. Mas vai sair em novembro. E agora, dia 28 de outubro, sai o meu primeiro livro, se chama As Chaves da Revelação. Quem tiver interesse, esse livro deu fruto a um curso de Kabbalah que a gente tem na Ordem. Então, dia 28 estará no Clube de Autores, então estão todos convidados a comprar. Qual é o nome que vai ser? As Chaves da Revelação. As Chaves da Revelação, tá? Mas quando for o lançamento, eu vou fazer o lançamento oficial aqui no canal, vou mostrar e vou deixar o link para vocês irem lá comprarem o livro, tá bom, pessoal? Gente, Shalom Adonai. Shalom Adonai. Que vocês fiquem com a graça do Eterno e até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, ative aí o sininho de notificação, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no Facebook, é ensinamento para você, é aconselhamento para você, tá? E deixe o like, porque o like faz com que o vídeo tenha uma certa relevância nas buscas orgânicas do YouTube. Então deixe o seu like, compartilhe, coloque aí nas suas playlists, né? Fazendo isso, vocês vão estar nos ajudando a compartilhar conhecimento de graça, tá? Então fica aqui um grande beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Vamos todos juntos em busca da verdade, estudando vários mistérios da humanidade. Todo respeito a toda a espiritualidade. Sabedoria não se alcança sem a humildade. Ninguém pode ficar em pé pra ensinar se não sentar pra aprender. Aqui é mais que um canal do YouTube, é escola do saber. Conhecimento também é poder. Se tem dúvida, pergunte, o mago responde a você. Aqui é o canal do mago.
Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Bandistas e espíritas, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Evangélicos católicos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ateus e agnósticos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos.